uma pergunta que eu acho que um pouquinho para cada um dos três. Hoje de manhã o Igor falou um pouco sobre o aspecto contemporâneo, pós-moderno, hipermoderno, líquido. E uma das características que eu percebo nos últimos 10 anos, talvez, um questionamento, uma desconfiança nas instituições, em geral. Os partidos são desacreditados, o Estado não há confiança, a igreja. Bom, eu quero chegar aqui. E eu vejo que vocês participam em algumas instituições, por exemplo, a Ana mencionou que ela participa da ABU, participa do FALE e outros movimentos e instituições, está na universidade, está na escola como professor da rede pública. Pedro está na universidade, está no seminário, está na igreja, está em outras esferas, ambientes. Você mencionou o movimento Igreja na Rua, mas você também trabalha numa ONG e você tem uma ligação com o Labri, que é uma organização para-eclesiástica, como a ABU, como FALE, para-eclesiástico, né? Então, nesse contexto, diante dos desafios que estão sendo colocados na sociedade e no contexto urbano, com todos os problemas, você falou de mobilidade e outras coisas, né? Bom, nesse contexto, missão cristã no centro urbano. Há um papel das ONGs, há um papel das organizações para-eclesiásticas, mas há uma crescente fragmentação das igrejas enquanto instituições. Enquanto você anda no espaço público e vê mais uma porta com o nome mais estranho de mais uma igreja, agora tem uma nova também, devemos ter mais e mais igrejas, ou seja, devemos investir nisso, já que a igreja tem pouca confiança, ou devemos, não, vamos trabalhar mesmo, que o legal é trabalhar lá na ONG, o legal é trabalhar lá na para-eclesiástica, porque quando você pensa na igreja, talvez não há essa alegria toda, essa disposição com esse ambiente. Porém, você está falando aí sobre Trindade, você falou sobre... Eu sei que você prega também, exerce ministério de ensino, e ministra sobre salmos e sobre liturgia. Como é que você junta isso tudo sem ficar esquizofrênico, como o Pedro mencionou? Eu vou citar uma frase do livro Calvinismo, do Abraham Kuyper, que, lembrando que o Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda durante 2 mandatos seguidos, né? Ele fundou uma universidade livre, a Universidade Livre de Amsterdã, que é a maior universidade hoje da Holanda, livre porque ele achava que essas instituições não poderiam ter intervenção do Estado por causa da autonomia dessas instituições. Eu sou totalmente favorável a isso, que o Estado ele tem que ser menos interventor numa série de esferas por causa da natureza própria dessas instituições. Então, por exemplo, a esfera da igreja, quando fala igreja local, igreja visível, né, como diria o Kuyper, a igreja como aquele espaço comunitário, como nós estamos aqui, em que as pessoas se reúnem para falar da fé, para ouvir o evangelho, para serem pastoreadas, que tem que ser diferente da igreja que nós chamamos de invisível, ou igreja orgânica, né, que na linguagem do Kuyper tinha um outro sentido do que a gente tem de hoje para orgânica. A igreja orgânica, na tradição do Kuyper, que é lá do Calvino, a igreja invisível, é essa comunidade cristã que está aí presente na vida, está aí no trabalho, na linha de produção, está lá na escola, na periferia, está lá educando os meninos lá de segunda a sexta, né? Essa é a igreja invisível, a igreja que está no mundo, que está na sociedade, salgando, operando e fazendo as coisas que tem que fazer. E o Kuyper dizia uma frase muito interessante. Isso aqui é uma frase ipsis literis do livro dele, o Calvinismo. Na verdade é um livro sobre política, né, basicamente, em que ele diz assim: há uma concentração de luz e de vida religiosa na igreja. Ele se referindo aí às práticas litúrgicas e tudo. Mas, ao mesmo tempo, aí ele vai fazer uma analogia muito interessante. Nas paredes desta igreja há amplas janelas abertas, e através dessas janelas espaçosas, a luz do Senhor tem irradiado sobre todo o mundo. Aqui está uma cidade colocada sobre um monte, a qual cada homem pode ver à distância. Aqui está um sal santo que penetra em todas as direções, reprimindo toda a corrupção. E mesmo aquele que ainda não assimila a luz de Deus, ou talvez feche até os seus olhos para ela, todavia ele é exortado com igual ênfase para que em todas as coisas ele dê glória ao nome do Senhor.
Isso aqui é uma frase muito rica, ela é uma afirmação, se for uma palestra do Kuyper, e que é muito rica, porque ele está dizendo que existe uma dimensão em que a igreja ela é rica em termos da sua liturgia, da sua expressão de culto, na igreja visível, na Eucaristia, no partir do pão, na leitura dos salmos, na oração uns pelos outros, na experiência comunitária, mas que essa igreja, e eu acho isso interessante mencionar, é que na ordem do culto clássica de igrejas históricas, infelizmente a gente que tem ligação com igrejas mais pentecostais, igrejas mais contemporâneas, a gente às vezes perdeu um pouco dessa memória, né? Mas a estrutura litúrgica clássica que a gente encontra em igrejas históricas, no final de toda a ordem do culto você tem uma seção da liturgia que é chamada envio, que é quando você, geralmente na nossa igreja nós fazemos isso, você cita textos que tem a ver com o envio, porque a partir daquele momento a igreja visível, ela se torna invisível lá na sociedade, porque você não tem aquela visibilidade do culto, mas ela está atuante, ela está salgando, está iluminando, ela está atuando, ela está trabalhando, ela está servindo, está educando o seu filho, está cozinhando, a mãe, né, está cozinhando, e tudo isso é expressão de culto, tudo isso é expressão de louvor a Deus também. O que eu tenho dificuldade é que a gente fala que a igreja ela é católica e apostólica, né? Nesse sentido, a igreja cristã ela é católica e apostólica. E onde que você encontra a catolicidade da igreja? É quando a igreja se reúne no culto visível. E quando você encontra a apostolicidade da igreja, é quando ela vai para a missão, é quando ela é enviada para o mundo. O problema é que às vezes nós nos entregamos tanto à apostolicidade da igreja que nos esquecemos da catolicidade. Ou nós nos envolvemos tanto com a catolicidade que nós nos esquecemos da apostolicidade, né? A catolicidade, como eu já disse, é essa reunião comum dos cristãos, é a igreja universal, né? Católico quer dizer universal. Quando que a igreja se torna universal? Né? É quando ela se reúne ao redor da afirmação universal de que Jesus Cristo é Senhor de tudo e de todos. É ali que está a catolicidade da igreja. É isso a gente encontra expressão na nossa reunião, né? Na nossa pregação pública de quem Cristo é. E onde a gente encontra a apostolicidade? Apóstolos quer dizer enviado. É quando nós somos emissários ou enviados de Deus para o mundo. Então a gente às vezes se fascina com o movimento para-eclesiástico e esquece da igreja visível, da catolicidade dela, ou vice-versa. Você vive no ostracismo eclesiológico e esquece da missão, esquece da apostolicidade. Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é católico e apostólico. A gente tem esses duas características, né? Acho que essa questão das instituições, em principal, ela aponta para um fato que o único ser que consegue trabalhar no caos é Deus. Lá em Gênesis fala que Ele criou todas as coisas do caos, então Ele é o único que consegue trabalhar do caos. Acho que quando a gente entende as instituições, elas apontam para a nossa condição infinita. Agora, o que vai distinguir se é uma instituição mais hard, mais pesada, ou se ela é uma instituição de uma estrutura mais leve. Faz diferença se a igreja vai ser, igual você falou, o cara entendeu o chamado de Deus, vai lá, abre a portinha, é ele que prega, a esposa que canta e o filho toca teclado, ou se é uma igreja que existe há 500 anos e tem uma constituição, etc. As duas têm vantagens e desvantagens. Agora, então pressupõe essa distinção da igreja visível e invisível. Agora, no aspecto político, a igreja é uma instituição importantíssima, e às vezes a gente desconsidera isso quando a gente pensa, a gente está fazendo política, eu só vou na igreja no domingo, eu não tenho engajamento político. A igreja é das instituições políticas mais singulares, porque ela é a única comunidade que aponta para o fim de todas as coisas. Ela é uma comunidade escatológica, ou seja, ela fala do fim de todas as coisas. Todas as outras instituições que existem, elas estão aqui para perpetuar o governo infinito dos homens. O banco é para perpetuar a economia, o governo, a polícia serve justamente para não depredar, para que possa existir por todo o tempo. A igreja é a única comunidade que fala, isso aqui vai acabar, o juiz vai vir julgar todas as coisas. Então, quando ela cumpre esse papel, ela está fazendo um papel político que ninguém mais pode fazer, e é só a igreja. Por outro lado, quando a igreja se esvai desse papel, e é o que nós temos visto hoje, é uma igreja comprada, é uma igreja que quer apenas se manter, se falar que Jesus vai voltar e falar, misericórdia, não volta ainda, que a gente tem que comprar o lote do lado, e tem 30 prestações ainda, que Deus tem que tocar na vida dos irmãos para pagar, sabe? É uma igreja que perdeu sua dimensão escatológica, ela perdeu totalmente sua relevância política, mas é uma instituição de importância singular. Para mim, enquanto participante de movimentos para-eclesiásticos, é fundamental a participação na igreja,
para eu não me perder, assim, né? Porque no movimento para-eclesiástico, eu estou com os meus parecidos, né? Eu estou entre universitários e o contexto é mais ou menos o mesmo, de medo da universidade, e a gente se une para ficar mais, né, pertinho e tal. Mas lá na minha igreja, tem várias irmãs de 70 anos, tem um irmão que tem um pensamento político completamente diverso do meu, tem criança, né? Então, isso me faz lembrar o que Jesus falou em João, né? Se vocês se amarem, aí vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, né? Eu acho que a igreja é fundamental, a diversidade da igreja é fundamental no reino, assim, né? Aquilo que você falou da diversidade da Trindade, né, nos inspira na nossa convivência. Não dá para eu ver o mundo a partir só do meu olhar, só do meu contexto, né? Eu acho que Jesus também está nos propondo isso, ao nos convidar para viver em comunidade, né? E a igreja volta a gente para esse norte, assim, você não está sozinho no mundo. Todo mundo não pensa igual a você, né? E pensando diferente igual a você, você tem que amar essa pessoa. E você tem que estar com ela, e você vai descobrir que você está com ela por causa desse Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e continua vivo em vocês, né? Nessas pessoas.